Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje o episódio 2 do estudo sobre a Ceia do Senhor. No episódio 1, observamos a origem do ritual da Ceia do Senhor. Esse ritual deu-se início na Páscoa. Agora, vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 22. Então, vamos lá. Título: O plano para tirar a vida de Yeshua, Jesus. Versículo 1. Aproximava-se a festa do pão sem fermento, ou pães asmos, conhecida por Páscoa. Observação: precisava ser sem fermento, pois o fermento, como um produto da colheita do ano anterior, era considerado um símbolo de corrupção. Nenhum sacrifício oferecido pelos israelitas continha fermento. Versículo 2. E os principais sacerdotes e os mestres da Torá, o que significa a Torá, ensino ou os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, procuravam um meio de se livrar de Yeshua, Jesus, porque temiam o povo. Então, os sacerdotes, no caso do templo. Versículo 3. A essa altura, o adversário, ou Satanás, entrou em Judas, um dos 12. Versículo 4. Ele se aproximou dos primeiros sacerdotes do templo e da guarda do templo, e tratou com eles sobre como lhes poderia entregar Yeshua, Jesus. Versículo 5. Eles ficaram contentes e lhe ofereceram dinheiro. Versículo 6. Ele consentiu e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Yeshua, Jesus, sem o conhecimento do povo. Subtítulo: Os discípulos preparam a Páscoa. Versículo 7. Então, chegou o dia da festa do pão sem fermento, ou pães asmos, conhecida por Páscoa, em que o cordeiro pascal tinha de ser morto. Versículo 8. E Yeshua, Jesus, enviou Pedro, Kefa e João, Yohanã, instruindo-os: Vão e preparem nosso seder. O que é o seder? Refeição cerimonial noturna que dá início à festa da Páscoa, para que comamos. Versículo 9. Eles lhe perguntaram: Onde você quer que o preparemos? Versículo 10. Ele lhes disse: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. Observação: um homem carregando um cântaro ou pote de água estaria em evidência, ou seja, seria fácil identificá-lo em meio a tanta gente. Os cântaros eram carregados pelas mulheres. Era um trabalho exclusivo delas. Os homens transportavam água em odres de pele de animais. Versículo 11. E digam ao proprietário: O mestre, Rabi, lhe diz: Onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Versículo 12. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam os preparativos ali. Versículo 13. Eles foram e encontraram tudo como Yeshua, Jesus, lhes tinha dito, e prepararam o seder. Refeição, Páscoa. Importante: observe que o Messias vai participar da refeição, ou seja, de todo aquele rito de comer um novilho macho, sem defeito, e que não poderia sobrar nada. Caso sobrasse, teria que ser queimado. Subtítulo: A instituição da Ceia do Senhor. E lembrando que esses títulos foram colocados pelo tradutor. Não existe título no original. Versículo 14. Quando chegou a hora, Yeshua, Jesus e os emissores, os 12 discípulos,
se reclinaram à mesa. Versículo 15. E ele lhes disse: Desejei muito celebrar este seder, refeição, Páscoa, com vocês antes da minha morte. Ou seja, aqui eles já haviam celebrado a refeição ou a Páscoa. Versículo 16: Pois lhes digo, eu não a celebrarei outra vez, até que ela receba o significado pleno no reino de Deus. Versículo 17: Então, pegando um cálice de vinho, disse uma bênção e falou: Peguem isto e partilhem entre si. Versículo 18: Porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: Também, pegando um pedaço de pão sem fermento, disse a bênção, partiu-a e, dando a eles, disse: Isto é meu corpo, dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então agora, o Messias pega um pão sem fermento, que é aquele pão achatado, e reparte com os seus discípulos. De um pão daqueles, ele fez 12 pedaços pequenos e disse: Isto é o meu corpo, dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Por que ele não deu um pão para cada um? Porque eles já haviam participado da Páscoa, ou seja, eles já estavam de barriga cheia. Isso aqui era apenas uma ceia. Honestamente, você acha que a Santa Ceia, entre aspas, que existe nas igrejas, com o cálice de suco de uva e um pedacinho de pão, tem alguma coisa a ver com isso que acabamos de ler? Reflita sobre isso, por favor. Eles te ensinam que o pãozinho e o cálice de suco de uva vai te dar comunhão com o Criador. Por favor, pessoal, precisamos amadurecer espiritualmente. Versículo 20. Ele fez o mesmo com um cálice após a refeição, Páscoa, Cordeiro, dizendo: Este cálice é a nova aliança, confirmada pelo meu sangue derramado por vocês. Importante notar aqui, e repetindo isso, eles já haviam participado da Páscoa, ou seja, já haviam comido o cordeiro macho e sem defeito. E agora participavam dessa ceia, ou seja, uma pequena refeição, como de fato o fizeram. Nesse caso do cálice, o Messias dividiu um com todos. A Páscoa era exatamente isso, a lembrança do que havia acontecido lá no passado, na libertação do povo do Egito, pela morte do cordeiro. Versículo 21. Mas vejam, Messias faz um alerta: a pessoa que me trai está aqui, à mesa comigo. Versículo 22. O Filho do Homem morrerá, de acordo com o plano de Deus, ou do Criador. Mas, ai do homem, por quem ele está sendo traído. Versículo 23. Eles começaram a perguntar entre si qual deles faria aquilo. Pessoal, o que o Messias queria falar com repartir o pão e o cálice? De novo, não tem nada a ver com um pedacinho de pão e um suco de uva. Tem a ver com cada um dos discípulos dividir com os demais tudo o que o Messias havia lhe ensinado. Em outras palavras, dividir aquele conhecimento sobre o Messias com outras pessoas e levar para outras pessoas esse evangelho do Messias, o que de fato aconteceu. No próximo vídeo, vamos analisar o que João, capítulo 4, versículo 34 nos diz. E só uma observação aqui. João era discípulo de Yeshua, Jesus. Isso que vamos ler aqui em João aconteceu antes de Lucas, que não conheceu Yeshua. Não sei se você sabe, mas Lucas não era discípulo de Yeshua. Ele não conheceu Yeshua pessoalmente. Era discípulo dos discípulos de Jerusalém e depois de Paulo. O que João relata aqui nesse versículo
aconteceu em torno de 3 anos antes do Messias participar dessa Páscoa que acabamos de ler. Ou seja, o que Lucas escreveu não foi o que ele viu, não foi o que ele viveu. Foram relatos de pessoas e também históricos escritos. Então, Lucas não conheceu Yeshua, o Messias. João, sim. Eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre a Ceia do Senhor, que te inscreva e ative as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final desse vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Aqui no canal temos alguns estudos já liberados. Estudo sobre o dízimo, sobre o arrebatamento e sobre o Templo de Salomão. Caso tenha interesse em assistir, basta ir na aba Playlist e acessá-los de lá. Queria agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo, que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz.